O envelhecimento da população é um fato que traz impactos sociais e também na economia. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria LCA, esse valor subiu e se aproxima cada vez mais dos 40 anos. Isso significa que menos jovens estão entrando no mercado de trabalho. Um ritmo diferente do habitual nos últimos anos. Novos comportamentos também influenciam na atual mudança. Um deles é que os trabalhadores maduros permanecem em seus cargos, mesmo tendo direito à aposentadoria. Mas o que é que isso muda na economia brasileira? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, o Brasil está começando a ficar com uma população um pouco mais madura, digamos assim. A Europa já tem um pessoal um pouco mais maduro, nós tínhamos a diferença de ser um povo um pouco mais jovem. Mas isso com o tempo, claro, está mudando, né? E por conta disso algumas regras mudaram e agora é o seguinte, quando me aposentarei? Está perto? Está longe? No Brasil, com 280 anos é que a pessoa se aposenta, é isso. Professor Francisco Rosário, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui. Wilson, boa tarde a todos e a todas que aqui nos assistem. Realmente, quando eu falei de aposentadoria, é exatamente disso que a gente tem tratado, né? Quer dizer, a população está ficando mais velha, né? E vai precisar trabalhar até um pouco mais, né? E, em alguns casos, em algumas situações, talvez não pare de trabalhar, né? Ele reduz a carga, faça alguns outros serviços mais leves, mas espera-se, e isso é veredicto, né? De não parar de trabalhar, né? Entendi. E você falou de Europa, a Europa está passando por um problema de custo de vida enorme, e muitos aposentados estão voltando a trabalhar para poder dar conta das despesas. Para poder ter um pouquinho de valor melhor no orçamento. Exatamente, você ainda tem esses ciclos, esses problemas que podem acontecer na economia. Agora, nós citamos também em relação ao seguinte, com isso também os cargos que deveriam estar vagos para que novos jovens pudessem ocupar, acabam então não tendo essa mesma condição, porque o idoso está ali mantendo o cargo para não perder aquele dinheirinho e continuar trabalhando, é isso? Eu não diria nem idoso, Wilson. Eu falo assim, antes você tinha 55 anos de aposentadoria, antes há 5 anos atrás, 6 anos atrás, certo? Hoje você já está em 65, né? Provavelmente a gente já está ouvindo falar em nova reforma da Previdência, certo? Porque, por conta dessa questão, você tem um país que envelheceu, ficou mais pobre, ou não enriqueceu, melhor dizendo, não ficou pobre, mas não enriqueceu. E o que acontece? As pessoas ficam mais tempo trabalhando para poder bancar seus custos. Entendi. E isso, óbvio, não abre espaço para que o pessoal mais jovem ocupe outros nichos esses espaços. Porque até então era o seguinte, a regra seria essa, a pessoa sairia se aposentava e aí o jovem ocupava aquela outra vaga que tinha ali e havia esse ciclo, né? Não está acontecendo isso, que está ficando mais tempo no cargo. Isso, exatamente. Principalmente os bons empregos, né? Os empregos melhores. Quando eu falo bons empregos, eu tenho o costume de falar de bons empregos, são empregos que pagam acima de 4, 5 mil reais, que tem uma relativa estabilidade, tem segurança de saúde e tal, tem uma série de benefícios. Então, esses são os bons empregos. Geralmente, esses bons empregos estão ficando mais tempo com a pessoa só. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos ver quem está participando conosco nesse bate-papo hoje do Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário. Quem faz a pergunta para o senhor é o João Carlos. Ele pergunta o seguinte, professor, quanto mais tempo o trabalhador passa no emprego, melhor para a economia? Não necessariamente. O que é que isso já na década de 50 e 60, alguns estudiosos já vaticinavam, já diziam, olha, vai acontecer. Normalmente a gente não passa muito tempo na mesma função. Você continua trabalhando, é diferente, né? Porque quando você fica muito tempo no mesmo trabalho, às vezes você não tem, você tem que estar aprendendo coisas novas e se isso não acontece, então não é bom para a economia. Entendi. Se você está na mesma função e está sempre se reciclando, né, melhorando a sua produtividade com novos aprendizados e tal, então é bom. Então nem sempre ficar no mesmo trabalho é bom. Estagnou, certo? Não é bom para a economia. Mas também, como eu tinha falado,
é uma tendência você mudar de emprego, mudar de função, pelo menos 4, 5 vezes ao longo da sua vida produtiva. Buscando melhorias. De preferência, sim. Ou às vezes se adequando às necessidades. Se adequando às necessidades. Entendi, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário. É o Vicente Souza. Ele pergunta o seguinte: professor, os jovens estão demorando para entrar no mercado de trabalho por falta de qualificação? Boa pergunta, Vicente. Também, mas não só por isso. Um dos motivos é esse. As pessoas que estão mais tempo no mercado de trabalho não estão saindo para a aposentadoria e isso impede que vagas sejam abertas. Exatamente. E também, Wilson, e aí é uma coisa que a gente tem que entender, o mercado, eu venho falando aqui de outros momentos, o mercado de trabalho, a estrutura do trabalho tem mudado bastante, né? Por exemplo, eu sou economista e alguns anos atrás um economista que vinha falar numa TV, o cara era, né, até hoje não, hoje é necessário. Então você tem, as atividades estão mudando, as pessoas estão entendendo como fazer novas atividades, a questão digital, né? Novas economias que a gente chama, né? Turismo, economia criativa, bioeconomia, né? Biotecnologia. Então você tem uma centena de novas atividades. Nós estamos também, como é que eu diria, mais dinâmicos, né? Mas é isso, exatamente. Na época, uma pessoa com 50 anos era considerada idoso, de pijama, de chinelo em casa, já estava aposentado e já se sentia um velho de quase, um senhor já de 70, 80, 90 anos. Hoje eu tenho exemplo que com 83 anos não para, né? Exatamente. Eu conheço vários, na família, inclusive. Tem 75, 80, 83, 85 e pega na mão da gente, dá uma pancada nas costas, capaz de derrubar até o pulmão, forte ali, tranquilão, né? Batendo papo, conversando. Então, os jovens, eles não é só por falta de preparo, de qualificação, mas também o jovem também tem que entender que o mercado mudou e ele não vai encontrar com facilidade aquela carteira assinada, né, que a gente viveu isso. Nossa geração talvez tenha sido a última... De 80 a 90. A vivenciar esse boom. A demanda de emprego e de trabalho com carteira assinada. Né? Nossa geração talvez... Turma que nasceu depois de 2000... dificilmente vai ter em algum momento da vida, mas não uma coisa... Não com a quantidade que nós tivemos o privilégio. De carteira assinada, exatamente. Muito bem. Professor Francisco Rosário, muito bem, importante, né? Às vezes ele traz informações que a gente fica pensando, mas são situações que é para a gente refletir mesmo. Mas é isso. O que é a dica que fica e uma reflexão que fica dessa situação? Primeiro, a qualificação, né? A qualificação independente da idade. Então, hoje já existe o conceito de aprendizado para a vida toda. Então você não é porque chegou aos 50, aos 55 que vai parar por aqui, que você para de estudar. Sabe tudo e tal. Né? Então no Nordeste tem muito isso, as pessoas param, né? E não é assim. Então essa é a primeira dica, qualificação eterna, a vida toda, certo? Segundo, a qualificação múltipla, você tem que desenvolver várias habilidades e várias competências. E onde é que eu vejo isso? É muito caro? Não, não é caro, tem de graça e tem vários programas do governo que favorecem a essa qualificação. Na questão digital, por exemplo, o próprio governo do estado tem um grande programa de qualificação de qualquer pessoa, 0800, gratuitamente na qualificação para o mercado digital, que é de uma carência enorme. O Grupo S também, né, oferece, né, sempre, né? O Sistema S todo tem todo tipo de qualificação, capacitações de curta duração, que você faz rápido e tal. Então, é não parar e procurar sempre estar em meios, em ambientes com pessoas que também tenham essa habilidade e aí você vai aprendendo, independente de idade, de qualificação, o quanto você estudou antes ou não. Então essa é a grande dica, se qualifique, não pare, porque o mundo não está parando e é isso aí. E a gente está vivendo mais e não pode viver mais com pouco dinheiro no bolso, né? Esse aqui é o problema, professor. Professor, mais uma vez, um abraço grande, sucesso, seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Fenômeno Fita Eletro, explica pra gente. E olha, quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, isso, tá aqui, ó, @ aí, professor, agora vai lá. Isso, aqui. Isso, a professor, @ Chico Rosário, _ você entra em contato com ele, tem vídeo hoje, tem live? Hoje tem vídeo, exatamente sobre isso, mas eu vou pegar esse tema, mostrar as oportunidades para quem está empreendendo. Boa. Como é que essa mudança da população, de idade da população, né, de faixa etária da nossa população, como é que isso oferece oportunidades de ocupação, de trabalho, de renda. Eu vou falar sobre isso. Excelente, muito bem. Então, todo mundo ligadinho mais tarde. Então, ó...
Dinheirinho chegando. Muito bem. Um abraço, professor. Sucesso. Bom trabalho. Até a próxima. Boa terça-feira, se Deus quiser. Sucesso mais uma vez aqui no nosso Explica Pra Gente. Prestação de serviço puro.